Tituba, capítulo 8. Lamento para meu filho perdido. A pedra da lua caiu na água do rio, e meus dedos não puderam pescá-la de volta, pobre de mim. A pedra da lua caiu, assentada sobre a rocha na margem do rio. Eu chorava e me lamentava. Ó pedra doce e brilhante! Você brilha no fundo da água. O caçador vai passar com suas flechas e seu arco. Bela, bela, por que chora? Eu choro porque minha pedra da lua está no fundo da água. Bela, bela, se é por isso, eu vou te ajudar. Mas o caçador mergulha e se afoga. Eu ensinei esse lamento a Betsy, e nós o cantarolávamos baixinho durante nossas raras conversas. Sua vozinha linda e dolente acompanhava muito bem a minha. Um dia, para minha surpresa, ouvi Abigail cantando também. Eu queria repreender Betsy, dizer a ela para guardar para si as coisas que eu ensinava. Então, mais uma vez, pensei melhor. Abigail não era sua única companheira de brincadeiras e não era uma criança. Uma criança não pode ser perigosa. A aldeia de Salém não deve ser confundida com a cidade de Salém, que por sua vez me pareceu muito bonita. Foi recortada na floresta, como uma careca em um cabelo emaranhado. Samuel Parris havia alugado 3 cavalos e uma carroça. E nós, nesta cena, parecíamos figuras bem lamentáveis. Felizmente, ninguém estava lá para nos receber. Àquela hora, os homens deveriam estar no campo, onde as mulheres lhes levavam refresco e comida. Samuel Parris nos mostrou a igreja, um enorme prédio cuja porta monumental era feita de vigas amontoadas, e continuamos o nosso caminho. Quantos habitantes teria Salém? Apenas 2.000, sem dúvida, e vindos de Boston. O lugar parecia de fato ser um buraco. As vacas cruzavam a rua principal de modo despreocupado, tilintando os sinos pendurados no pescoço. E notei com surpresa que tinham pedaços de tecido vermelho presos aos chifres. De um cercado subia o cheiro fétido de meia dúzia de porcos que chafurdavam em uma lama escura. Chegamos em frente à casa reservada para nós. Ficava um pouco perdida no meio de um enorme jardim, completamente invadido por ervas daninhas. 2 plátanos negros a flanqueavam como velas, e eles se soltavam dela com uma hostilidade repulsiva. Samuel Parris ajudou sua pobre esposa a descer do cavalo, pois a viagem havia exaurido-a de modo considerável. Coloquei minha pequena Betsy no chão, enquanto Abigail, sem esperar por ajuda, pulou de cima da carroça e correu para a porta. Samuel Parris parou-a no meio do voo e trovejou. Nada disso, Abigail. Foi o demônio que entrou em você? Apesar da minha pouca simpatia por Abigail, senti uma dor no coração diante do efeito que aquela frase produziu nela. O interior da casa era a imagem do seu exterior, sombria e pouco confortável. No entanto, certa mão atenta havia acendido fogo em cada lareira, e as chamas devoravam alegremente pedaços de lenha. Elizabeth Parris perguntou: quantos quartos tem a casa? Tituba, vá ver aqueles que têm a melhor luz. Sobre isso, Samuel Parris também encontrou algo para retrucar. Esmagando Elizabeth com o peso do seu olhar, deixou escapar: o único quarto bem iluminado não é o caixão à sombra, dentro do qual repousaremos um dia? Então, ele caiu de joelhos para agradecer ao Senhor por nos ter protegido dos lobos e dos outros animais ferozes que infestavam as florestas, nos separando de Boston.
Aquela reza interminável acabou quando, enfim, a porta de entrada se abriu, com uma queixa que nos sobressaltou. Uma pequena mulher tristemente vestida mora puritana, mas com o rosto sorridente, deslizou para dentro da sala. Eu sou a irmã Sibley. Acendi o fogo para vocês. Também deixei na cozinha um pedaço de carne, cenouras, nabos e uma dúzia de ovos. Samuel Parris agradeceu e continuou. Você, uma mulher, é quem representa a congregação? Mary Sibley sorriu. O quarto mandamento nos ordena a trabalhar e derramar o suor de nossa testa. Os homens estão nos campos. Ao retornarem, o diácono Ingersoll, o sargento Thomas Putman, o capitão Walcott e ainda outros virão dar as boas-vindas a vocês. Então eu me dirigi à cozinha, pensando no pobre estômago das crianças, para preparar a carne seca que a irmã Sibley teve a boa ideia de trazer. Depois de um momento, ela se juntou a mim e me encarou. Como Samuel Parris pode ter ao seu serviço um negro e uma negra? Não havia nada de curiosidade inocente em sua voz, apenas malícia. Eu respondi de forma gentil. Não é a ele que se deve fazer essa pergunta? Ela ficou um tempo em silêncio, depois concluiu. É estranho para um ministro. Depois de um tempo, retomou. Como Elizabeth Parris está pálida, ela sofre do quê? Eu disse. Ninguém sabe exatamente a respeito de seu mal. É de se preocupar que a estada nessa casa não faça muito bem a ela. Ela baixa a voz. 2 mulheres morreram na cama do quarto de cima. Mary Bailey e a mulher do primeiro pastor da paróquia, o Judá Burrows, a mulher do segundo pastor. Contra minha vontade, fiz uma pequena exclamação de inquietação, pois eu não ignorava como defuntos mal apaziguados podem perturbar os vivos. Não deveria eu fazer uma cerimônia de purificação e oferecer a essas pobres almas algo com que se satisfazer? Felizmente, a casa estava cercada por um grande jardim, de onde eu podia ir e vir à vontade. Mary Sibley seguiu a direção do meu olhar e disse com uma voz perturbada. Sim, os gatos estão por toda Salem. A gente não acaba de matar. Uma verdadeira horda de gatos se perseguia pela grama. Eles miavam, deitavam de barriga para cima, erguendo as patas nervosas, terminadas em garras afiadas. Algumas semanas atrás, eu não encontraria nada de sobrenatural num espetáculo desses. Agora, instruída pela boa Judah White, compreendi que o espírito do lugar me cumprimentava. Como eram infantis os homens de pele branca que escolheram manifestar seus poderes através de animais como o gato. Nós preferimos animais de outra envergadura. A cobra, por exemplo, soberbo réptil com anéis escuros. No instante em que encontrei em Salem, senti que nunca mais seria feliz. Senti que minha vida conheceria terríveis provações e que eventos de uma dor inaudita branqueariam todos os cabelos da minha cabeça. Quando a noite caiu, os homens retornaram dos campos e a casa se encheu de visitantes. Anne Putman e seu marido Thomas, um colosso de 3 metros de altura, sua filha Anne, que imediatamente se pôs a cochichar pelos cantos com Abigail, Sarah Houghton, John, Elizabeth Proctor e tantos outros cujos nomes eu não podia citar. Senti que era a curiosidade mais do que a simpatia que movia todas aquelas pessoas e que elas vinham julgar e avaliar o ministro para saber o papel que ele desempenharia na vida da aldeia. Samuel Parris nem se deu conta e se mostrou tal qual era todos os dias, odioso. Ele se queixou de que ninguém tinha cortado, em antecipação à sua vinda, as altas pilhas de madeira que estariam se acumulando no celeiro. Queixou-se de que a casa era velha, que a grama do jardim estava pelo joelho
e que os sapos coachavam bem debaixo de sua janela. Mesmo assim, nossa instalação em Salem causou uma alegria que eu não sabia ser efêmera. A casa era tão grande que todos podiam ter seu próprio quarto. John Indian e eu tivemos o direito de nos refugiar sob o telhado, em um cômodo horrível. Um sótão cujo teto era sustentado por um entrelaçado de varas podres. Naquela solidão, tivemos o direito de nos amar novamente sem freios, sem medidas, sem medo de sermos ouvidos. Nesse momento de grande abandono, não pude deixar de murmurar: John Indian, eu tenho medo. Ele acariciou meus ombros. O que se tornará o mundo de nossas mulheres se tiverem medo? Ele desmoronará. O céu cairá e as estrelas que o constelam vão se misturar à poeira das estradas. Você? Medo de quê? Do amanhã que nos espera. Dorme, minha princesa. O amanhã que nos espera tem o sorriso dos recém-nascidos. A segunda felicidade foi que, ocupado pelos deveres de seu cargo, Samuel Parris sempre estava para lá e para cá. Mal o víamos nas orações de manhã e da noite. Quando ele estava em casa, vivia cercado por homens com os quais discutia amargamente assuntos que não soavam religiosos. As 66 libras do meu salário vêm das contribuições dos habitantes da aldeia e são proporcionais ao tamanho da terra deles. A lenha para o aquecimento deve ser fornecida a mim. No dia das missas, as contribuições devem ser pagas em notas de papel, etc. E lá, pelas costas, a vida tirava seus direitos. Dali em diante, tive minha cozinha cheia de meninas. Eu não gostava de todas elas. Sobretudo, não gostava de Annie Putman e da pequena criada que tinha quase a sua idade e a acompanhava por toda parte, Mercy Lewis. Havia algo nessas duas garotas que me fazia duvidar da pureza da infância. Afinal, talvez as crianças não estejam imunes às frustrações e aos pruridos da idade adulta. Em todo caso, Annie e Mercy me lembravam irresistivelmente dos discursos de Samuel Parris sobre a presença do maligno em cada um de nós. Foi o mesmo com Abigail. Eu não duvidava da violência que havia nela, do poder da sua imaginação para dar uma volta particular aos menores incidentes que esmaltavam o dia. E esse ódio, não. A palavra não é muito forte, que ela carregava ao mundo dos adultos como se não o perdoasse por ter construído um caixão para a sua juventude. De todo modo, se eu não gostava de todas, sentia pena delas. Com a pele sebosa, o corpo tão rico em promessa, mas mutilado como essas árvores que os jardineiros se esforçavam para manter pequenas. Em contraste, nossa infância de pequenos escravizados, embora tão amarga, parecia luminosa, iluminada pelo sol das brincadeiras, das caminhadas, das andanças que fazíamos juntos. Deixávamos flutuar jangadas de cana-de-açúcar pelas corredeiras. Grelhávamos peixes rosa e amarelos em fogueiras da mata de madeira verde. Dançávamos, e foi essa pena, contra a qual não pude me defender, que me fez tolerar essas crianças ao meu redor, que me forçou a alegrá-las. Eu não parava até conseguir fazer uma ou outra explodir em um grande riso até sufocar. Tituba, Tituba! Suas histórias favoritas eram as de gente com pacto com o diabo. Elas se sentavam ao redor de mim e eu respirava o cheiro acre daqueles corpos lavados com parcimônia. Elas me deixavam tonta com as perguntas. Tituba, você acha que tem gente possuída aqui em Salem? Eu assenti com uma grande risada. Sim, e bem acho que Sarah Good é uma delas. Sarah Good ainda era uma jovem mulher, mas despedaçada e meio mendiga, que as crianças temiam por causa do cachimbo fedorento que ela sempre tinha preso entre os dentes, e também por causa das palavras confusas que resmungava, sem parar,
como se rezasse litanias incompreensíveis apenas para ela mesma. Fora isso, tinha um bom coração. Ao menos eu pensava assim. As crianças se esgoelaram. Você acha, Tituba? E Sarah Osborne? Ela também é? Sarah Osborne era uma velha, não uma mendiga. Bem ao contrário, dona de uma bela casa, com paredes de carvalho que tinha a seu descrédito algum erro cometido na juventude sobre o qual eu não sabia. Tomei fôlego e fiz um gesto como de quem refletia, deixando-as marinar no suco da própria curiosidade, antes de declarar sentenciosa: talvez. A Abigail insistiu. Você já viu as duas com a pele esfolada voar pelos ares? E Elizabeth Proctor, você a viu? Viu? Eu fiquei séria, porque a senhora Proctor era uma das melhores mulheres da aldeia, a única que teve o bom coração de conversar comigo sobre a escravidão no país de onde eu vinha e seus habitantes. Você sabe que eu estou brincando, Abigail. E eu mandei todas embora. Quando ficamos sozinhas, Betsy e eu, e ela também, me perguntou com sua voz fraca: Tituba, gente com pacto com o diabo existe? Existe de verdade? Eu a peguei em meus braços. E o que isso importa? Não estou aqui para proteger vocês se elas tentarem fazer qualquer mal? Ela me fitou nos olhos e no fundo de suas pupilas dançava uma sombra que me esforcei para dissipar. Tituba sabe as palavras que curam todos os males, que lambem todas as feridas, que desembaraçam todos os nós. Você não sabia disso? Ela ficou quieta e o tremor de seu corpo se acentuou, apesar das minhas palavras tranquilizadoras. Eu apertei forte contra mim, e seu coração batia desesperadamente as asas, como um pássaro enjaulado enquanto eu repetia: Tituba tudo pode, Tituba tudo sabe, Tituba tudo vê. Logo, o círculo de meninas aumentou. Sob o impulso de Abigail, uma série de adolescentes grandes e desengonçadas, cujos seios avolumavam a bata, e estou certa, cujo sangue já corava as coxas em intervalos, se enfiou na minha cozinha. Eu não gostava mesmo delas, nem mesmo de Mary Walcott, nem de Elizabeth Bolt, nem de Susanna Sheldon. Seus olhos carregavam todo o desprezo de seus pais por aqueles de nossa raça. Ao mesmo tempo, elas precisavam de mim para apimentar o caldo sem gosto de sua vida. Então, em vez de me pedir coisas, elas me davam ordens. Tituba, cante pra gente uma canção. Tituba, conte pra gente uma história. Não, a gente não quer essa. Conta aquela outra de pacto com o diabo. Um dia as coisas azedaram. A gorda Mary Walcott ficou me rondando até me dizer: Tituba, é verdade que você sabe tudo, vê tudo e pode tudo? Você, então, é uma bruxa? Fiquei muito brava. Não use palavras cujo sentido você ignora. Você sabe o que é uma bruxa? Anne Putman se intrometeu. É claro que sabemos. É alguém que faz pacto com Satanás. Mary tem razão. Você é uma bruxa, Tituba? Eu acho que sim. Foi demais. Eu expulsei todas aquelas jovens víboras da minha cozinha e as persegui até a rua. Eu não quero mais vê-las perto de mim. Nunca mais. Nunca mais. Quando elas se dispersaram, peguei a pequena Betsy e repreendi. Por que é que você repete tudo que eu lhe conto? Você quer que eu seja mal interpretado? A criança ficou vermelha e se aninhou a mim. Perdão, Tituba, eu não vou dizer nada mais para elas. Desde que chegamos a Salem, Betsy estava mudando. Ela estava ficando cada vez mais nervosa e irritada, sempre chorando porque sim ou porque não, a fixar o vazio com as pupilas arregaladas, tão grandes quanto uma moeda de meio centavo. Acabei me preocupando. Sobre aquela natureza frágil, os espíritos das duas defuntas que morreram no primeiro andar, sabe-se lá em que condições agiriam. Seria necessário proteger a criança como tinha protegido a sua mãe? Ah, não. Nada me dava prazer na minha nova vida. Dia após dia, minhas apreensões se tornavam mais fortes e mais pesadas, como um fardo que eu jamais podia deixar. Eu dormia com ele. Ele se estendia sobre o corpo musculoso de John Indian. De manhã,
Ele pesava meu passo na escada e deixava minhas mãos lentas, enquanto eu preparava o mingau sem gosto do café da manhã. Eu não era mais a mesma. Para tentar me reconfortar, usei um remédio. Enchi uma tigela de água e deixei perto da janela, de modo que eu pudesse vê-la enquanto girava e girava na cozinha. E ali prendi o meu Barbados. Consegui fazê-lo de modo que tudo tivesse ali. A ondulação dos canaviais que se estendiam até as ondas do mar, os coqueiros recostados à beira do mar, as amendoeiras repletas de frutos vermelhos ou verde escuros. Se eu distinguia mal os homens, podia ao menos ver as colinas, as cabanas, os engenhos de açúcar, as carroças de bois chicoteados por mãos invisíveis. Distinguia as casas e os cemitérios dos senhores. Tudo se movia no mais profundo silêncio, no fundo da água da minha tigela. Mas essa presença aqueceu meu coração. Ocasionalmente, Abigail, Betsy e a Sra. Parris me surpreendiam nessa contemplação, e se surpreendiam também. Mas o que você tanto olha, Tituba? Muitas vezes fiquei tentada a compartilhar meu segredo com Betsy e a Sra. Parris, que eu sabia também tinham muita falta de Barbados, mas eu sempre acabava pensando melhor, movida por uma prudência recém-adquirida que ditava o meu ambiente. E então eu me perguntava se o pesar e a nostalgia delas poderiam se comparar aos meus. Elas sentiam falta da doçura de uma vida fácil, uma vida de brancas, servidas, rodeadas de escravizados atentos. Mesmo que o Sr. Parris terminasse por perder todos os seus bens e todas as suas esperanças, os dias que haviam se escorrido tinham sido feitos de luxo e volúpia. Do que eu sinto falta? A felicidade constante do escravizado, as migalhas que caem do pão árido de seus dias e com os quais se fazem doces, os momentos fugazes de brincadeiras proibidas. Não parecíamos estar no mesmo mundo, Sra. Parris, Betsy e eu, e todo o carinho que eu tinha por elas não faria mudar esse fato. No início de dezembro, quando as ausências e as desatenções de Betsy passaram do limite, ela não conseguia mais recitar o credo e recebeu, é facilmente compreensível, uma surra de Samuel Parris. Decidi lhe dar um banho para começar. Eu a fiz jurar segredo, e ao cair da noite, eu a mergulhei até o pescoço em um líquido, ao qual tinha dado todas as propriedades do líquido amniótico. Não me tomou menos de 4 dias, trabalhando em condições difíceis de exílio, para conseguir tal coisa, mas fiquei orgulhosa do resultado que obtive. Mergulhando Betsy nesse banho quente, parecia que as mesmas mãos que tinham dado a morte um tempo antes agora davam a vida, e eu me lavava do assassinato do meu filho. Eu a fiz repetir as palavras do ritual antes de segurar sua cabeça debaixo d'água. Depois retirei-a bruscamente sufocada, os olhos afogados em lágrimas. Em seguida enrolei seu corpo vermelho num grande cobertor antes de levá-la para a cama. Ela dormiu como uma pedra, um sono que ela não conhecia. Depois, por muitas noites, ela me chamava diversas vezes com a sua vozinha queixosa. Vem, Tituba, vem. Um pouco antes da meia-noite, quando eu já estava certa de que não encontraria nenhuma alma pelas ruas, saí rápido para jogar a água do banho numa encruzilhada, como recomendado. Como a noite muda conforme o país que habitamos. Na nossa casa, a noite é um ventre de sombras, dentro do qual ficamos sem força e trêmulos, mas, paradoxalmente, com os sentidos afiados, prontos a capturar os menores cochichos dos seres e das coisas. Em Salem, a noite era um muro escuro de hostilidade, contra o qual eu iria me bater. As feras à espreita nas árvores obscuras fremiam maleficamente quando eu passava. Enquanto 1000 olhares maliciosos me seguiam, eu cruzei como a forma familiar de um gato preto. Coisa estranha. Aquele que deveria ter me saudado com uma palavra de conforto, miou raivosamente e arqueou suas costas sob a lua. Dei uma boa caminhada até a encruzilhada de Dobbin.
Uma vez lá, pousei o balde que levava na cabeça e, gentilmente, com cuidado, espalhei seu conteúdo no chão, embranquecido de geada. Quando a última gota de líquido se infiltrou na terra, ouvi algo como um farfalhar na grama. Sabia que mãe Yayá e Abena, minha mãe, não estavam longe. No entanto, dessa vez, elas não apareceram para mim, e tive que me contentar em adivinhar sua presença silenciosa. Logo, o inverno acabou por enclausurar Salém. A neve atingia o parapeito das janelas. Todas as manhãs eu lutava contra ela com grandes golpes de água quente e sal. E mesmo que eu tivesse feito de tudo, ela tinha sempre a última palavra. Logo o sol não quis mais se levantar. Os dias se arrastavam dentro de uma sombra angustiante. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!